Irmãos, para abrir as vossas Bíblias na carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 8. Glória a Jesus. Somente esse versículo queremos tomar como base na mensagem dessa noite, que diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Diga comigo: e saiu sem saber para onde ia. O título dessa mensagem, irmãos, que Deus me deu, já foi falado aqui, falando sobre o chamado. Intitulando, eu quero dizer assim: entendendo o chamado de Deus. Meus amados irmãos, o texto no qual lemos nos fala que pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu a Deus, dirigiu-se a um lugar que no futuro ele receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava sendo dirigido. Mas nós sabemos que quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a Deus, Deus ele tem o controle e se responsabiliza por tudo. Será, irmãos, que os irmãos têm essa coragem? Quando você recebe uma ordem direta, porque foi uma ordem direta que Deus deu, e Abraão ali, na sua casa, ele escuta a Deus, ele ouviu a voz de Deus, que quando Deus ele chamava ele para ir para uma terra que lhe ia abençoar, e não ia abençoar pouco não, ia abençoar grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. E será que os irmãos teriam essa coragem que nosso patriarca Abraão ele teve, sem saber para onde ir, sem saber o destino que Deus designara para ele, sem saber a cidade? Louvado seja o nome do Senhor. Em alguma vez, irmão, será que você já ouviu Deus pedir para você fazer algo sem sentido? Bendito seja o nome do Senhor. Algo que levou a região desconhecida. Será que você teria essa coragem de abandonar tudo? Abandonar o lar, abandonar a família, para fazer a vontade de Deus? Mas Abraão ele foi corajoso. Só quem faz isso é quem é corajoso. Só quem faz isso é quem é temente. Só quem faz isso quando você obedece à voz de Deus. E Deus ele cuida para onde ele manda seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Será que se ele te pedisse para recusar uma promoção muito esperada, aquela promoção do ano, estamos iniciando 2016, mas eu vou ser promovido, estou esperando essa grande promoção, será que você abria a mão? Será que você escolheria que Deus ele tem para você lá na frente, ou você esperaria essa promoção? Bendito seja o nome do Senhor. Será, irmãos, que você resistisse a um relacionamento muito forte? Será que você abria a mão disso? Ou será que você obedecia a Deus e saía para onde Deus tinha determinado para Abraão? O desconhecido, irmãos, é cheio de questões. O ser humano ele sempre se pergunta: meu Deus, o porquê? Meu Deus, o porquê daquilo, o porquê disso? Muitas vezes as questões elas nos perseguem todos os dias. E no entanto, irmãos, na caminhada com Ele, Deus frequentemente nos chama para mapear território desconhecido. Porque Deus ele queria fazer algo na vida de Abraão. Abraão foi escolhido, teve chamada de Deus, obedeceu. E nessa noite aqui, se você obedecer a voz de Deus, Deus ele vai te levar para um lugar para te abençoar grandemente. Mas fica tão somente na posição que Deus ele te chamou. Entendendo o chamado de Deus,
Glória a Jesus. Imagina, irmãos, como Abraão se sentiu. Imagina Abraão olhando ali para os seus familiares. Imagine como foi que Abraão se sentiu naquele momento, impactado por Deus ter chamado, sem sair, sem destino, sem lugar algum. Irmãos, para a vista dos olhos humanos, da ótica humana, isso é loucura. Como é que eu vou sair para um lugar que eu nem sei o lugar para onde eu vou? Mas Deus, Ele sabia para onde Abraão iria. Ele sabia, porque Ele tinha uma grande chamada na vida de Abraão. Já foi falado aqui sobre chamada. Você tem uma chamada especial de Deus. Deus, Ele te entregou algo nas tuas mãos, talentos que não podem ser enterrados. Deus, nessa noite, Ele está acreditando na tua chamada. Mas, por favor, em nome de Jesus, nessa noite, você se erga na essência e obedeça a voz de Deus te chamar. Porque você foi escolhido por Deus. E aquele que Deus escolhe, Deus Ele não erra em escolher você. O ser humano muitas vezes ele questiona e coloca limite, mas Deus Ele conhece o teu potencial e sabe que você pode fazer muitas coisas para Ele. Agora só depende de você. Imagine Abraão agora. Sentiu quando Deus lhe pediu que se mudasse com toda a sua família, sem dizer para onde ia. A gente vai ler lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e o versículo de número 2 e 3. A passagem de Deus nos diz assim: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu, diga comigo, e tu serás uma bênção. O que Deus tem para você são coisas grandiosas. Deus, Ele te chamou para sair do meio da parentela. Deus te chamou para você sair do meio da tua família. Deus, Ele quer fazer projetos novos na tua vida. Ele falou para Abraão: sai do meio da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que tu nem conhece, mas quando tu chegar lá, Abraão, eu vou te abençoar grandemente. E às vezes nós preocupamos, ficamos na dispensação de Deus, ficamos na orientação de Deus. Eu quero dizer para você: saia, obedeça o que Deus Ele falou para você, que você não vai perecer nem no deserto, porque Deus Ele vai cuidar de você para onde Deus mandar você. E o versículo 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que eu vejo nesse texto aqui, amado, é que Deus, Ele pediu para Abraão perseverar. Perseverança é algo, irmãos, que são poucos que querem perseverar, que querem continuar, que querem mais ir além. Deus às vezes está falando com você: prossiga mais um pouco, persevere, não desiste. E às vezes nós queremos cruzar os braços, muitas vezes nós queremos desistir, no qual Deus Ele pediu para Abraão que perseverasse. E Abraão perseverou. Quem persevera conquista. Quem persevera alcança. Quem persevera alcança a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pedia para Abraão para ficar na terra desconhecida. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo quando a sedução, irmãos, do conforto de tempos passados ameaça nos atrair a ele e a sua família para a volta da zona de conforto. Era tudo maravilha onde Abraão estava, na casa dos seus pais, tinha de tudo, horário para comer e dormir, rir com a família. Mas às vezes tem momento que Deus Ele quer ter um particular com você, quer usar o talento que Deus te deu. Muitas vezes Deus quer tirar você da zona de conforto para apresentar e enumerar o nome dele, dizer que Ele é grande nos céus e é grande na terra.
Muitas das vezes eu não entendo porque Deus me tirou do meio da minha família, me trouxe a este lugar. O que Deus ele quer fazer com cada um de nós é que o nome dele seja glorificado. O que Deus quer de nós, ele quer ver, aleluia, as manifestações dele na nossa vida acontecer. Deus muitas vezes ele quer te abençoar e muitas vezes nos recuamos. Mas nessa noite, atende o chamado de Deus que ele tem para você. E Deus, quando eu estava lendo esse texto, ele dizia: olha, te titula isso aí, ó, entendendo o chamado. Será que você está entendendo o chamado que Deus ele tem com você? Abraão não questionou em momento algum. Abraão ele saiu, despediu do seu pai, da sua mãe, quem sabe dos seus irmãos, o texto não fala, mas ele saiu do meio da sua parentela e obedeceu. Mesmo que sabendo que os caminhos são difíceis, os caminhos trilhados para Deus nos dar a nossa vitória, mas ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus. Deus também, irmãos, quer pedir de você perseverança nessa noite, para ficar na terra que Deus ele escolheu para você ficar. Embora você não entenda por que estou aqui neste lugar, mas no lugar que Deus ele escolheu para você ficar, é porque nessa terra é o lugar onde Deus ele vai te abençoar grandemente. Glória a Jesus. Não reclame. É nessa terra que Deus vai abençoar. Agora só tem uma coisa. E que coisa é essa, pastor? Perseverança. Persevere. Persevere que você vai conquistar a terra que Deus ele jurou para você. Perseverança. Deus quer que você persevere. Ele pediu isso para Abraão. O lugar é estranho, pastor. O lugar é longe. Longe de tudo, longe da família. Mas o que é que o Senhor ele quer te abençoar? Ele quer fazer você um povo abençoado. Ele quer fazer você prosperar tudo aquilo que você tem perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer tirar do meio da tua parentela. Se prepare para você deixar sua família. Se prepare para você deixar papai e mamãe. Se prepare porque Deus ele tem algo reservado nessa noite para você. Entenda o chamado. Entenda o chamado que Deus ele quer fazer na tua vida. Deus vai te arrancar. Vai tirar você do meio da tua parentela e vai deixar saudade. Foi assim que ele fez com Abraão. Abraão estava ali, no meio da sua parentela, talvez ali no meio dos seus artesanatos. Aí Abraão, ele escuta a voz de Deus. Quem está entendendo o chamado nessa noite aqui, irmãos? Você que tem chamado, se prepara que você vai ver o chamado de Deus na tua vida e vai acontecer. Por esses dias Deus vai te mandar te chamar. Não entenda, não questione, não entenda o chamado. Prossiga, ainda que a terra seja difícil. Abraão não foi vida fácil não. Teve um momento que Abraão passou fome e voltou para o Egito, sobreviveu uma grande fome, mas Deus não tirou Abraão para passar necessidade. Deus tinha dito a ele que ia abençoar grandemente. E talvez você não esteja entendendo porque tudo isso está acontecendo na tua vida. Deus tem preparado para você, irmão. Imagine agora você abraçando a sua família, despedindo a sua mãe, do seu pai, que nem está lá no capítulo, no versículo 4 e no capítulo de número 12 de Gênesis, que diz assim: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele obedeceu e saiu sem destino para um lugar. Abraão partiu
como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele logo. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu da terra de Harã. Esse nome aqui, irmãos, Harã na Bíblia é citado como vila ou região, aonde Abraão habitou quando saiu da terra de Uz, diante para ele, para Canaã. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu vejo aqui, meus irmãos, obediência a Deus, essencial. Obediência a Deus é essencial para o usufruto da salvação do crente. Quando você obedece a Deus, todas as coisas acontecem de maravilha na sua vida. Primeiro, Abraão ele obedeceu a palavra do Senhor. A sua obediência inclui deixar seu lar, sua pátria e confiar aos cuidados de Deus, na sua orientação divina. Quem está disposto, irmãos, a obedecer a voz de Deus? E quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Quando Deus ele manda, ele cuida. Quando Deus manda, ele age e trabalha por você. O que eu vejo aqui é fé e obediência. Elas sempre têm que andar juntas. É inseparável, presbítero Severino. Essas duas têm que andar junto, porque se você não tiver fé e não tiver obediência, não adianta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem obediência, você não chega a lugar nenhum, você quebra sempre a cara, sempre vai quebrar a cara se você sempre estiver desobedecendo a Deus. Mas se você conjunturar a fé e a obediência, Deus ele vai preparar o melhor para você. Mas agora só se você crer nessa noite. Saia sem destino, obedeça a voz de Deus. Abraão sai logo, sai sem destino, todos da mesma fé, não tinha mal para a mão. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que a fé e a obediência ardia nos corações daqueles três. E o que eu acho interessante é que as irmãs cantam esse hino de fé e obediência. Louvado seja o nome do Senhor. No final as irmãs já preparam esse louvor, irmãos, porque Deus essa noite ele vai fazer coisa tremenda nesse lugar. A fé e a obediência ardia no coração de Ló, ardia no coração de Abraão e ardia no coração de Sara, sua esposa. Sem direção. Quem sabe o patriarca com as suas lembranças da terra natal, da cidade de Uz, vendendo seus artesanatos. Tem hora que Deus ele marca encontro com o crente. Tem hora que Deus ele marca encontro com você. Tem hora que Deus marcou esse dia, essa data, e reservou esse dia para falar com você. Fé e obediência. Bendito seja o nome do Senhor. Deus nessa noite marcou encontro com você. Abraão já tinha vivenciado tantas coisas. Já velho, com 75 anos de idade. Promessa que Deus fizera outrora atrás. Promessas passadas. E muitas das vezes nós não vemos isso acontecer na nossa vida, mas o tempo passa. Para tudo existe um tempo determinado na nossa vida. Talvez o pai Abraão estava ali desacreditado na fé. Aí Deus agora, ele resolve ter marcado um encontro com Abraão e desce em visão e começa a falar com Abraão. Glória a Deus. O próprio Deus decide visitá-lo em visão. E Deus diz assim: anima-me, Abraão. E Deus promete um filho. No capítulo 15, no verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Ei, vai se cumprir. Chegou o momento de Deus cumprir tudo aquilo que Deus falou na vida de Abraão.
Tem momento, irmãos, que Deus tira você para fora da tenda. Talvez quando Deus falou para Abraão que daria um filho a ele, Abraão ainda não estava acreditando. Talvez esteja crente nessa noite aqui, meus amados irmãos, que ainda não esteja acreditando na promessa. Aí Deus vai falar com você. Abraão, sai para fora. E começa agora a contar as estrelas, Abraão, se é se pode. Talvez Abraão ele começou a contar de chegou até uns 300, eu não sei. Mas quando Abraão olhou aqueles números, eles não tem condição de contar mais. Talvez já tenha perdido até a matemática. Aí Deus olha assim para Abraão: assim será a tua descendência. E nessa noite eu quero dizer para você que a tua vitória vai ser grande, vai ser em números. Só quem crê nessa noite, glorifica esse Deus que está presente aqui dentro. Quando Abraão levou Abraão para fora, é o momento de Deus nessa noite tirar você da sua zona de conforto, da dentro da tenda. Glória a Jesus. Tu serás, Abraão, pai de multidões. Agora eu queria que você olhasse para o teu irmão e repetisse assim comigo. É só para quem crê nessa noite. A Bíblia diz que Abraão ele usou a fé e creu. Assim será. Diga comigo, assim será a tua vitória. Quem crê nisso? Mas primeiro sai da zona de conforto. Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Não questione a Deus. Siga as orientações de Deus. Que Deus ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Nesse primeiro culto de missões, você está entendendo o mistério de Deus na tua vida. Será um ano de renovação espiritual na tua vida. Será um ano de renovo na tua vida. Será um ano de promessas que Deus sempre falou outrora passada. Vai ser um ano de promessa conquistada. Agora só tem uma coisa. Se foi Deus que mandou ir, desarma a tenda. Desarma a tua tenda. Tem crente corajoso aqui que vai desarmar a tenda. Desarma a tenda e saia da tenda nessa noite. Obedeça a voz de Deus. Fica tranquilo, fica tranquila. Pois se foi Deus que falou, irmãos, Ele vai prover. Você crê? Ele vai prover. Ele vai prover. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel na nossa vida. Glória a Deus. Quem está crendo, irmão? Você está crendo nessa noite? Tem horas, irmãos, que parece loucura. Ninguém entende. Amigos, família. Mas nessa noite, Deus ele está selando um novo pacto contigo. Nesse culto de missões. O presbítero Severino falou aqui: o homem que é homem, ele não chora. Mas quando ele se deleta na presença de Deus, eu quero ver esse coração que não se quebra. Deus nessa noite ele está selando um pacto na tua vida. Deus nessa noite ele está selando um pacto diferente hoje com você. Agora você está entendendo o que é que Deus está falando com você nessa noite. Se prepare o lenço. Se prepare para chorar. Você não vai chorar de tristeza não. Você vai chorar de alegria na presença do Todo-Poderoso nessa noite. Deus nessa noite está selando uma nova aliança contigo, dizendo: se prepara para você deixar a terra. Se prepara para você deixar saudade. Se prepara para deixar choro. E muitos vão se lembrar: minha filha, meu filho. Ai de multidões. Até a tua família, irmãos, não pode nem entender. Mas se Deus falou, vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Abraão. Se cumpriu na vida de Sara. Quem está junto, irmãos, conjecturando, recebe a bênção também dobrada. Nesse culto de missões,
entendendo o chamado de Deus. Não diga que você não é ninguém. Você tem um chamado. Deus te colocou algo nas tuas mãos. Deus colocou algo nas tuas mãos para você fazer. Faça, obedeça. No capítulo 1, versículo 5, já foi mencionado aqui, parece que Deus estava dentro da cabeça do irmão Dario. Eu estava com esses versículos em mente. O profeta Jeremias foi escolhido dentro do ventre da mãe, ainda bebê sendo gerado. Deus já olhava aquele ventre, Deus já olhava aquele feto que estava sendo gerado, escolheram ele como profeta. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Há momento que nós ficamos turbados, pensando: meu Deus, será que é da carne? Será, Senhor, que é de mim? Por que tu me escolheste? É porque Deus, mas você hoje está vendo o agora, mas Deus ele já está vendo o teu futuro. Deus ele já te escolheu dentro do ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido. E é privilégio ter escolhido dentro do ventre. Jeremias ele temia a palavra do Senhor, a grande responsabilidade de ser um grande profeta. Mas o Senhor disse assim: olha, Jeremias, eu te escolhi dentro do ventre, ainda que tu não era nem gerado. Tu vai pregar diante das nações. Tu vai ser profeta. Deus vai levantar profeta aqui nessa noite. Já vou falar das crianças, talentos que estão dentro da igreja, mocidade. Deus ele quer te usar agora, a questão de obediência. Deus quer te usar, a questão de você dar lugar para Deus te usar. Não é que Deus não te use, mas obedeça mais a Deus, obedeça os princípios de Deus, obedeça os desígnios de Deus que Ele tem para você. Você foi separado para fazer a diferença aqui na terra. Obediência, obediência a Deus, obediência à sua palavra. Siga os três diretrizes de Deus, que Deus ele só tem o melhor para você. Aí Jeremias começa a questionar: porque o povo é assim. Ah, se eu sou como um menino, não sei parar. Não diga que tu és um menino. Eu te escolhi. Tu vai levar minha palavra diante das nações. Eu te escolhi como profeta, Jeremias. Eu poderia levantar outros profetas de grandes potenciais, mas eu te vejo. Você tem potencial. Você tem potencial, mocidade. Irmãs da Ufa de Bem-vindo, você tem potencial, Kadosh. Obreiro, nós temos potenciais, assim como nós acreditamos nesse Deus. Deus ele quer fazer as coisas revelar. Como já foi dito aqui, quando nós viemos para a casa do Senhor, nós vemos proezas, nós vemos milagres de Deus. O que é que está acontecendo, pastor, nos nossos cultos? Porque nós não vemos sinais e maravilhas. Faça uma autoexame, uma alta consciência no seu interior. Deus ainda está aqui presente. Deus ainda quer derramar milagre. Jesus ainda quer batizar com o Espírito Santo. Deus ainda quer dar ousadia à crente, mas obedeça aos seus princípios e à lei do Senhor. Eita, acabar, chuta e cavalaria da baixada. Deus nessa noite vai renovar a tua vida, teu interior. Nessa noite Deus vai fazer você chorar na presença de Deus. Já começa com o teu playback. Uma família, venha louvar a Deus. Venha louvar a Deus nessa noite. Deus nessa noite vai fazer maravilha na tua vida nessa noite. Chamado de Deus, marca a sua vida. Deus nessa noite nos marcou. Presbíteros, obreiros, pastores, Deus nos marcou, nos selou. Nós temos um chamado. Já podem cantando. Bendito seja o nome do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, já te conhecia. Deus ele te conhece. Saia da tenda nessa noite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer maravilha. Com a permissão do pastor, em nome de Jesus, vamos levantar-nos.
Fecha teus olhos, medita na letra desse louvor.